Todo mundo um dia já passou pela experiência de começar a assistir um anime ou uma série bem legal e aí ficar fascinado pela história, né? Só que aí, do nada, os episódios acabam e você fica sem saber como tudo termina. Na maioria das vezes isso pode acontecer por motivos financeiros, mas vários animes ao longo da história foram cancelados por motivos bem mais intrigantes do que a gente imagina. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra você as histórias de 5 animes que nunca deveriam ter sido cancelados. Então já se acomoda aí na sua cadeira, pega alguma coisa boa pra comer e vamos nessa! E aí nerds, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é um grande prazer ter a sua companhia em mais um vídeo aqui do canal. Galera, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quanto mais eu pesquiso sobre animes, mais eu vejo que existe um monte de coisas que acontecem nos bastidores antes que um anime possa se tornar um grande sucesso ou um grande fracasso também, né? É muito comum a gente ver animes que adaptam só uma pequena parte do material original e aí eles acabam assim do nada depois de só uma ou duas temporadas. Só que aí a galera que curtiu esse anime se lasca porque eles nunca mais fazem temporadas novas. E vamos falar sério agora, cara. Pra nós que somos fãs, não tem nada pior do que ver um anime que a gente gosta ou uma série inacabada. E o mais bizarro de tudo é que muitas dessas produções que são canceladas assim do nada são de alta qualidade. Então fica sempre esse questionamento na nossa cabeça, né? Por que isso acontece então? E por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês as histórias de 5 animes que nunca deveriam ter sido cancelados. E o primeiro da lista vai ser um dos poucos casos históricos aí que tiveram um final feliz nessa questão de cancelamento. Número 1. Fruits Basket. Uma curiosidade muito legal sobre essa obra é que ela é basicamente uma releitura da lenda dos 12 signos do zodíaco chinês. Em Fruits Basket, é dito que Deus e os espíritos de 12 animais fizeram um grande banquete para celebrar sua união e fizeram uma promessa de permanecerem juntos para sempre. Na verdade, a lenda conta que deveriam ser 13 animais, mas o rato enganou o gato e por isso ele não compareceu à celebração, ficando assim de fora do ciclo dos 12 signos do zodíaco. E esse fato também vai ser importante para o enredo da série. Bom, e para manter essa união eterna entre eles, tanto Deus quanto os espíritos dos animais passaram a possuir os membros da família Soma e reencarnar em seus descendentes. A história segue nos dias atuais e vai acompanhar a protagonista Toru Honda, uma colegial que se viu sozinha no mundo depois que a mãe dela morreu. Sem ter uma casa e sem ninguém para fazer companhia, ela começa a morar em uma barraca. Mas o que ela não sabia é que o lugar onde ela estava era propriedade da família Soma. Depois de muita confusão, ela é acolhida por alguns garotos dessa família e sem querer acaba descobrindo o grande segredo deles. Os membros da família Soma são portadores da maldição do horóscopo chinês e se transformam em animais quando estão fracos ou quando são abraçados por alguém do sexo oposto. A trama se desenrola a partir do convívio e da aproximação da Toru com cada um dos 12 membros da família afetados pela maldição, explorando a complexidade de suas relações e como esses encontros vão mudar as vidas deles. A primeira adaptação desse anime aconteceu lá no ano de 2001 e foi cancelada depois de só 26 episódios. Segundo as informações que foram divulgadas sobre a série, o diretor do anime e a criadora do mangá, a Natsuki Takaya, tiveram vários embates por diferenças criativas, o que levou a autora a não gostar da primeira adaptação e perdeu o interesse em continuar o projeto. E assim, a adaptação em anime de Fruits Basket ficaria no limbo para sempre. Ou pelo menos é o que todo mundo ficou pensando durante anos, né? E não foi pouca coisa não, meu filho, porque esse aí já veio até com promessa antecipada de que iria adaptar todo o material original da obra. E mano, a espera valeu muito a pena, porque o resultado disso foi uma animação incrivelmente bonita, uma direção e um roteiro impecáveis, além de uma trilha sonora pra lá de cativante. Inclusive, esse remake chegou a gerar uma polêmica na época, porque ele estava com uma nota maior do que a de Fullmetal Alchemist lá no site My Anime List, o que é muito difícil, principalmente para animes shoujo. Mas isso só mostra o poder que uma animação bem feita pode ter, porque o roteiro de Fruits Basket em si já é muito bom. Só precisava de uma oportunidade e de uma boa equipe para que ele pudesse brilhar. Aliás, me conta aí nos comentários se tem algum anime mais antigo que você gostaria de ver um remake. E ó, eu já vou aproveitar esse pequeno momento para pedir um pouco da sua força aí para me ajudar a fazer o canal crescer, se inscrevendo e deixando um like nesse vídeo. Leva só alguns segundos e isso dá uma energia gigantesca pra gente continuar aqui na luta todos os dias para realizar os nossos sonhos. Então, se você puder, te agradeço de coração, tamo junto e bora lá continuar. Número 2. No Game No Life.
Esse anime vai contar a história dos irmãos Sora, que é um rapaz de 18 anos, e Shiro, uma garota de 11 anos que é filha da nova esposa do pai do Sora. Os dois são gamers reclusos que se mantêm isolados do resto do mundo. Por serem muito bons no mundo dos jogos, os dois se tornaram conhecidos por sempre deixarem os nomes de seus personagens em branco. E por isso passaram a ser chamados de Kuhaku, que significa espaço em branco. Um dia, porém, a vida deles muda de forma inesperada quando eles são desafiados em um jogo de xadrez pela internet. Depois de ganharem com muito esforço a partida contra um misterioso oponente, eles recebem um convite para ir a um outro mundo. E depois de aceitar, eles são transportados para Disboard, um mundo de fantasia com elfos, anjos e todos os tipos de criaturas fantásticas. Porém, a nova dimensão tem uma regra bem peculiar, a qual foi criada pelo deus Tet. Todos os conflitos daquela dimensão devem ser resolvidos através de jogos. Só que nessa dimensão, todas as raças são ranqueadas não só pela força e capacidade mágica, mas principalmente pela inteligência e perspicácia. E a raça Humanity, a qual pertencem os seres humanos, é a pior de todas. Mas é justamente isso que vai acender o fogo desses irmãos aí, porque juntos eles vão partir numa jornada para derrotar todas as raças e assim conquistar o mundo. Dessa forma, eles finalmente vão ter o direito de desafiar o deus Tet para conseguirem o título de deuses. O anime de No Game No Life teve só uma temporada de 12 episódios que estreou lá em 2014, que foi mais ou menos a época em que a novel explodiu de popularidade lá no Japão. O anime cobriu os 3 primeiros volumes do material original e em 2017 foi lançado o filme No Game No Life Zero, que é um prequel da história principal e adaptou o volume 6 da novel. Esse anime teve uma ótima audiência e chamou muita atenção na época, principalmente pela estética inovadora dele. A animação é toda trabalhada em vários tons de degradês que possuem bastante contraste e ao mesmo tempo tem um brilho característico que deixa as cenas com um aspecto de leveza. Além disso, a maioria dos personagens tem sempre 2 ou 3 tons de cores diferentes tanto nos cabelos quanto nos olhos. O que é um traço único e marcante nas obras do autor Yu Kamiya, que caso vocês não saibam é brasileiro, galera. Ele nasceu na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, e aos 6 anos foi morar no Japão. E ele foi o primeiro mangaka brasileiro a fazer sucesso por lá. Tá, mas se No Game No Life tinha essa popularidade toda, então por que ele foi cancelado, hein? Olha, eu já vou te adiantar aqui que não foi por falta de material original, porque na época que saiu o anime, a novel estava no volume 6 ou 7, se não me engano. Bom, os motivos oficiais nunca foram explicados de fato, mas muito do que aconteceu provavelmente tem a ver com o fato de que o autor sofreu várias acusações de tracing. Galera, explicando de forma bem simples aqui, tracing é quando o autor utiliza outra obra por baixo do papel para traçar por cima o contorno ou pedaços do traço original, ou qualquer outra forma de sobreposição, por assim dizer. Só que essa é uma prática bem difícil de se configurar e posteriormente de se criminalizar, porque nesse caso existe uma linha muito tênue entre usar um material como referência e de fato copiar esse material. E esse bochicho aí começou desde a novel anterior dele, que se chama Itsuka Tema no Kuro Usagi. Cara, tem vários exemplos aí em que se você colocar as imagens lado a lado, você vai ver que elas se sobrepõem quase que perfeitamente. Só que independente do autor ter feito tracing ou não, essa prática é muito mal vista lá no Japão. Então só o fato dos boatos existirem já seria o suficiente para deixar tanto o autor quanto a obra meio queimados, né? E isso com certeza dificultaria muito que novas temporadas do anime tivessem o sucesso comercial que a primeira teve. No dia 25 de fevereiro de 2023 saiu o volume 12 da Light Novel, e por enquanto o anime segue sem perspectiva de ganhar uma nova temporada ou um remake, alguma coisa assim. Número 3. Kaze no Stigma. O enredo desse anime gira em torno da família manipuladora de fogo, os Kannagi, que por diversos motivos sempre é alvo dos inimigos. Os Kannagi são o clã mais respeitado por possuir o controle do elemento fogo e serem muito habilidosos nessa arte. E como qualquer clã, os Kannagi têm suas tradições. O protagonista, Kazuma Kannagi, é considerado um fracasso por sua família por ele não conseguir usar o poder de controlar as chamas. E após ele ser derrotado por sua prima Ayano Kannagi em um torneio para saber quem seria o possuidor da espada Enhaiha, que simboliza o poder da família, ele é banido. 4 anos depois, o Kazuma retorna ao Japão como um usuário do vento excepcionalmente poderoso. Porém, uma série de assassinatos começa a acontecer dentro da família Kannagi, e tudo leva a crer que o assassino é um usuário do poder do vento. Sendo assim, o Kazuma tem que lutar contra a própria família para provar que ele não é um assassino. O Kaze no Stigma é um anime que foca mais no desenvolvimento dos personagens do que no enredo em si.
Ele não segue aquela premissa básica ali do protagonista shonen, né, que quer ficar mais forte por alguma razão e tal. Desde o começo, o Kazuma já tá no ápice do poder dele. A diferença aqui é que algumas lutas vão exigir táticas diferentes. Mas, de maneira geral, o Kazuma consegue se manter frio e no controle das situações. Já a Ayano, embora tenha um grande poder, é um pouco imatura e impulsiva nas lutas. Um dos pontos interessantes da obra é ver como os personagens pensam em formas diferentes para fazer as coisas, ao invés de só aprender uma nova habilidade ou ficar treinando para ficarem mais fortes. Originalmente, o anime de Kaze no Stigma era para ter tido 26 episódios, mas devido a alguns problemas de produção lá, ele acabou só com 24 episódios que foram exibidos no ano de 2007. O último volume da novel foi lançado em março de 2010. E o motivo do cancelamento tanto do anime quanto das light novels é que o autor Takahiro Yamato infelizmente faleceu no dia 20 de julho de 2009. E como ele não tinha feito nenhum rascunho ali sobre o final e nem tinha comentado com a ilustradora da novel as ideias dele sobre isso, ficou praticamente impossível para a editora concluir a história. E é bem provável que a própria ilustradora não quis assumir essa bucha de criar um final para a história, porque, não só por respeito ao autor, mas também porque se fosse ruim, se ficasse ruim, os fãs da obra com certeza iriam perseguir ela pro resto da vida. Infelizmente, nós nunca vamos saber como terminaria a história de Kaze no Stigma, né? Cabe a cada um aí imaginar qual seria o final perfeito. Número 4. Rave Master. O enredo de Rave Master começa nos mostrando uma grande guerra que foi travada há 50 anos entre as forças da luz, conhecida como Rave, e da escuridão, representada pela Darkbring, também chamada de Shadowstone, ou Pedra das Sombras, como ficou conhecida aqui no Brasil. Com a espada sagrada em suas mãos e seu amigo Plu liberando todo o poder da Rave, Shiba, o Rave Master, dá seu último e mais poderoso golpe. Porém, algo dá errado e a Pedra do Mal não é destruída. Ao invés disso, ocorre uma explosão mágica que ficou conhecida como Overdrive, responsável pela destruição de 1/10 do planeta e que liberou pequenos fragmentos de ambas as pedras em todos os cantos do mundo. Bom, já na época atual, somos apresentados ao herói da história, Haru Glory. Ele acaba de ser consagrado um novo Rave Master e ao lado de seu amigo Plu, ele sai de sua casa na pequena ilha Garagem e viaja pelo mundo em busca de aventuras, caçando fragmentos perdidos da Rave e enfrentando bandidos e ao mesmo tempo procurando seu pai, que desapareceu quando ele ainda era uma criança. Em uma dessas viagens, ele chega à cidade Hip Hop, onde ele conhece a Ellie, uma garota que perdeu suas memórias e quer encontrar respostas sobre ela e seu passado. Então, ela e o Haru decidem se ajudar em seus objetivos e os dois partem em busca da Rave e do passado da Ellie. Contando com 35 volumes, o Rave Master foi o primeiro mangá de sucesso do Hiro Mashima, que é o mesmo autor de Fairy Tail. Ele recebeu um anime de 51 episódios que foram exibidos entre 2001 e 2002, mas infelizmente ele só adaptou 1/3 da história. E essa é a parte que vai deixar todo mundo pé da vida, porque o que acabou com qualquer chance desse anime adaptar até o fim da história foi a localização dele em inglês, cara. Esse anime, assim como vários outros, sofreu muito por fazer parte de uma era em que os animes ainda eram considerados como algo exclusivamente para crianças. Só que é óbvio que esse nunca foi o caso, né, galera? Mas é aí que começou todo o problema. O Rave Master foi licenciado para ser exibido na América do Norte pela empresa Tokyo Pop. E ela trucidou o anime de todas as formas que vocês podem imaginar. Cara, eles alteraram toda a sonoplastia do anime para tirar o tom mais sério e sombrio, eles mudaram o nome de golpe, de arma. Mano, eles alteraram o diálogo de personagem e inseriram um humor besta que não tinha no original. Eles fizeram um monte de cortes e edições em partes que tinha conteúdo que eles achavam sensível. E eu nem vou falar da música horrorosa que eles inventaram para a abertura do anime, né? Não, você não ouviu errado, eles realmente inventaram aquilo. E a cereja do bolo é que foi essa versão editada pela Tokyo Pop que foi negociada e revendida para a maioria dos países do mundo. E é claro que a maioria das pessoas não gostou dessa monstruosidade, né? Aqui no Brasil a coisa foi um pouco menos pior, porque apesar da edição toda cagada, o elenco e a qualidade da dublagem foram excepcionais. E isso deixou o anime um pouco mais tragável. Mas por essas razões, o anime não teve o sucesso comercial que precisava para que novos episódios continuassem a ser produzidos. E o Mashima já disse muitas vezes em entrevistas que ele ainda sonha em ver o Rave Master ser adaptado em anime até o final. Então, se existe vontade por parte do autor, meus amigos, a esperança é a última que morre. Número 5. Rama Meio. O protagonista da história, Rama Saotomi, é um estudante de artes marciais que foi treinado desde a infância até os 16 anos por seu pai, Gema Saotomi.
Um belo dia, eles resolvem partir em uma jornada até a China, onde eles encontram um lendário campo de treinamento chamado Juzenkyo, onde existem diversas fontes amaldiçoadas. Cada uma delas está associada à história de algum ser que morreu afogado há centenas ou milhares de anos. E quem cair em uma delas transforma-se no ser que morreu afogado nela, seja ele humano ou não. No meio do treinamento, o Rama e o pai dele caem cada um em uma fonte diferente e acabam amaldiçoados. Depois desse incidente, toda vez que o Rama se molha em água fria, ele se transforma em uma bela garota, enquanto seu pai vira um enorme panda. E só a água quente pode reverter os personagens à sua forma original. Mas é aí que a confusão tá armada, porque o Rama na verdade está comprometido em casamento com a filha de Son Tendo, um grande amigo de seu pai, com o intuito de herdar o dojo Tendo. Depois de uma série de mal-entendidos, fica decidido que o Rama vai morar na casa dos Tendo e que ele vai se casar com a Akane, a filha mais nova que detesta garotos. E a partir daí a confusão só piora, porque além deles dois se odiarem, começam a aparecer novos pretendentes tanto pro Rama quanto pra Akane. E isso sem contar outros personagens que são afetados por maldições e que vão dificultar ainda mais as vidas desses dois. Sendo praticamente o pioneiro nesse gênero de comédia romântica com ação, o anime aproveita muito bem o tema das maldições e consegue entregar cenas divertidas ao mesmo tempo em que não deixa o espectador ficar entediado, já que ele também tem muita ação. Rama Meio é um mangá da autora Rumiko Takahashi, a mesma de Inuyasha, e teve 38 volumes publicados no total. Ele recebeu uma adaptação em anime que teve 161 episódios exibidos entre 1989 e 1992, além de 3 filmes e 12 ovas. Conforme a história se desenvolve, alguns arcos aparecem com um teor mais sério, geralmente focando no desempenho do Rama como lutador. E o último arco se torna uma luta até mesmo de vida ou morte, mas o tom debochado permanece do começo ao fim e também fica sempre aquela grande dúvida, né? Será que o Rama e a Akane vão conseguir mesmo se casar algum dia? O anime acaba do nada quando a mãe do Rama finalmente é introduzida na história. Mas na verdade o que aconteceu foi muito simples, galera. Na época que estava sendo lançado, o anime alcançou o mangá, e por isso ele precisava que novos episódios fillers fossem feitos para ganhar tempo, para que novos capítulos do mangá fossem lançados. Mas o estúdio que produziu o anime faliu pouco tempo depois e a história permanece inacabada até hoje. Nesse caso em especial, como já se passaram aí mais de 30 anos desde o término da exibição do anime, eu acho que é praticamente impossível que ele ganhe ali uma nova temporada, ou até mesmo um remake, né, pra adaptar os 16 volumes que faltaram do mangá. Cara, eu vou te contar, tem um monte de animes aí que foram aí cancelados ou não tiveram continuação pelos motivos mais doidos que vocês possam imaginar. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo pra trazer a história de mais animes que foram cancelados ou que não tiveram novas temporadas aí por alguma razão. Então, se você curtiu a ideia, já deixa um like nesse vídeo aí e já me fala nos comentários, beleza? Te agradeço de coração pela força e espero que você tenha uma semana incrível. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!